falar sobre osteoporose, Olá, muito boa noite, parceiros e essa convidados tomada de Caiabi, contato, boa noite, doutor Écio, boa noite a todos. Boa Sejam noite, todos, João. sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma live mais que especial, né? Temos aqui o nosso convidado ilustre, doutor Écio Fábio Souza, né? Precursor aí da algas vermelhas do gênero Litotânia, que vem melhorando, transformando a vida de muitas pessoas, a começar por muitos que já estão aqui na sala, né? Então, o pessoal já está chegando aí, mas, doutor Écio, muito boa noite, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Estamos felizes com a tua presença aqui. João, boa noite a todos. E eu não sei se até da outra vez eu falei isso também. Eu fico até assim meio sem graça de falar assim de presença ilustre, né? Eu não sei se eu sou muito simples, mas assim eu fico muito feliz assim, com esse carinho que vocês demonstram para mim. E de luxo acho que não tem nada, não, né? Nós estamos aqui fazendo trabalho com muito amor e eu acho que o, a dedicação e o amor no trabalho acaba gerando essa empatia, né? E que vocês demonstram sempre, me faz elogios que às vezes eu fico até meio sem graça de ouvir, mas cada vez mais aumentando a minha responsabilidade, né? Em ser útil, em servir nesse processo todo. Então, muito obrigado, João, Tem que ligar aqui, né? pelo convite. Eu que fico honrado em estar aqui, viu? Não tinha acenido a luz? Não. Que bom, maravilha. Vou pedir para os nossos colegas colaborar, mantendo os microfones fechados, né? No momento certo, a gente vai abrir para perguntas e também comunicar com o nosso. Lenovo, né? Vou pedir para fechar os Lenovo, né? microfones, por boa gentileza. noite, pessoal. Quem quiser assistir a live do Dr. S, falando sobre osteoporose, como usar o Itotão para... Recolhe o dinheiro. Francisca, Dívida está cara, Jaqueline, dívida está cara. Tá? microfone Então, essa aberto, regra que você além de todas se aplica mais ao azul. Zia Roscone, vamos colaborar? Então, comunicar também que o doutor S, por motivo de ordem pessoal, né, então ele vai ficar conosco até às 21 horas, tempo mais que suficiente para a gente aprender um pouco mais. E fiquem tranquilos, que se alguma pergunta ficar pendente, pode colocar no chat, que com certeza ele tem o maior prazer em responder depois, todas vão chegar até ele, ninguém vai ficar sem resposta. E é, nós já sabemos onde ele mora, então ele falou que de vez em quando ele vai estar aqui com a gente também, então fiquem tranquilos. Então, doutora, para nós aqui, nós já sabemos bem, assim, com mais detalhes, né, sobre essa maravilha que é essa alga vermelha do gênero Litotânia, né, que foi descoberta pelo homem e que vem suplementar aí a saúde, né, da, da humanidade, das pessoas que têm acesso a ela, né? E nós também nos sentimos honrados por ser esse elo, né, entre o senhor e também as pessoas que estão tendo esses benefícios, né? Então, isso é muito gratificante para nós, tudo isso, mas nós temos aqui convidados que ainda não conhecem com detalhes, né, que gostaria muito de ouvir, assim, do senhor, né, como foi essa descoberta, como foi que o senhor se encontrou, né, nesse que o senhor chama de missão, que né, vejo isso como um sacerdócio, né, realmente é muito nobre, porque vai além do comércio, ele vai além do negócio, né, e isso é muito gratificante, porque a gente sabe que todos nós precisamos ter alguma atividade que gere riqueza, que traga algum serviço para a comunidade, né? E ter o nosso ganha-pão também. Quando a gente consegue associar isso com algo que traz realmente um benefício e que a gente tem o retorno, o feedback positivo das pessoas, é claro que a nossa alma fica até mais leve, né? Então, mais uma vez, boa noite, a palavra é sua, queremos te ouvir. Beleza. Gente, boa noite a todos. É, não é a primeira vez que eu
que eu falei isso e que eu vou falar outra vez é o seguinte: o, o, por trás do Litocaps, né, que é o produto que está na CAEBI, que é composto principalmente pelo litotânio, tem muita coisa. Assim, eu sempre digo que quando a gente vem falar aqui e cita o Litocaps, é bom nós entendermos que trata-se muito mais do que um produto. Por quê? Porque por trás do Litocaps, por trás da alga litotânio, vem a informação. Então, o produto em si, ele é como se ele fosse um instrumento de mudança de vida. Ele significa muito mais uma postura de vida do que um produto. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê, sabe? Não é a primeira vez que eu falo isso, às vezes até algumas pessoas já me ouviram falar. E por que ele para mim e para nós aqui na KIB, ele representa até mais do que um produto? Porque é o seguinte, em cima de mais de 20 anos de estudos, eu não tenho dúvida nenhuma de que quando as pessoas se convencem ou entendem a importância de mineralizar o seu corpo, a saúde muda totalmente. Então, por trás do produto vem a informação que certamente é o mais relevante nesse processo todo. Então, o que nós mais queremos que cada um de vocês saiba e nos ajude a divulgar é a importância dos minerais. E, obviamente, que nós passamos essa mensagem e temos para oferecer para as pessoas uma opção espetacular, fácil para todo mundo, que é o produto em si. Mas a ideia principal de eu estar aqui não é a de divulgar o produto em si, e sim a postura de vida, a necessidade da mineralização, tá? Bom, para a gente entender todo esse processo, é muito importante que entendamos alguns princípios disso tudo. Os minerais participam da formação e do funcionamento do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia bem real da questão, se nós fôssemos dividir o nosso corpo, dividir, até chegar lá nas partículas menorzinhas, nós somos, na verdade, um monte de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio e de minerais, certo? Todo o nosso organismo, ele é feito de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e minerais. Então, a formação do nosso corpo depende da presença desses minerais. E depois que o corpo está formado, para ele funciona através de ações de minerais. Ou seja, os minerais participam de hormônios, de enzimas, que são as substâncias que incentivam ou proporcionam as reações orgânicas do nosso organismo. E o funcionamento vem todo através desses minerais. Quando falta minerais no nosso corpo, ou quando eles estão em níveis desequilibrados, o nosso corpo não funciona. Então, o Dr. Linus Pauling, que foi um cientista, um bioquímico muito importante que habitou esse planeta, ele já concluiu em seus estudos lá, desde 1950 e pouco, 54, ele ganhou um prêmio Nobel, e ele falava que a origem de todos os problemas de saúde, a raiz, está numa deficiência mineral. E, infelizmente, esta informação da necessidade de se buscar minerais para deixar o nosso corpo equilibrado em minerais, ela foi e ainda é muito pouco divulgada. Eu poderia até assim, ser muito radical aqui e falar, não, é porque o sistema
não interessa que as pessoas fiquem mineralizadas, ou as escolas de medicinas, todas as escolas de medicinas que existem no país, elas estão sob um costume, uma tradição que foi imposta pelo sistema, que não tem muito interesse que exista saúde plena nas pessoas. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não, sabe? O importante é que ou o importante, o relevante da história, é que poucas as pessoas falam da importância de mineralizar. Hoje a gente já vê aí na televisão, na internet, muitas pessoas falando em vida saudável, buscar alimentos saudáveis, prática de atividade física, equilíbrio de consumo de proteínas, de sais, de proteínas, vitaminas, sais minerais. Quer dizer, fala-se de tudo por aí. Tudo está correto, mas esqueceram de falar dos minerais. Porque os minerais é o seguinte, eles participam de toda a constituição de todos os nutrientes, mas eles também participam de um grupo à parte que são eles. Então, para a gente fazer tipo assim uma comparação bem grosseira, é como se os minerais fossem o cimento que vai unir os tijolos numa construção. Então, os minerais é que fazem tudo o que está no nosso corpo funcionar, certo? Ou seja, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, as gorduras, os lipídios, tudo são formadas por minerais. Então, eles formam e são um grupo especial na nutrição, né? Então, aí o que que acontece? As pessoas não são informadas dessa necessidade de minerais. E eu acho que hoje o João não comentou, a minha formação acadêmica é em medicina veterinária. Na medicina veterinária, já existe uma cultura de se mineralizar os animais, de dar sal mineral, de dar suplementação. Sim, gente, E que essa carro cultura veterinário. acontece Compre por logo quê? outro, assim, nem seu Porque Miguel, compre logo outro. Com Pode abrir o licença, microfone? gente, tá todo mundo com o microfone aberto interferindo aqui na fala do doutor Écio, por favor. Doutor Écio, seu microfone fechou aí, só pode abrir, por gentileza? Desculpa. legal, deu, né? Agora Bom, sim. gente, então voltando ao seguinte, os minerais dentro da medicina veterinária, eles são bem vistos, são divulgados. Todos os produtores de alguma coisa mineralizam os seus animais. E umas comparações muito interessantes, hoje nem tanto, mas algum tempo atrás, quando eu era mais jovem, era normal quem tem cão em casa dar comida caseira para eles. E os cães que recebem comida caseira normalmente são gordos, eles soltam muito pelo, têm pouca saúde, uma quantidade maior, um volume maior de fezes, com odor pior, né? E antigamente era normal, assim, a grande parte das pessoas dá comida caseira para os cães. Hoje, já é muito mais comum dar a ração balanceada. E na ração balanceada, ela tem proteína, tem carboidrato, tem lipídios, ou seja, ela tem os grupos de nutrientes normal, igual para qualquer ser vivo. A diferença é que na ração animal, eles incluem já os minerais, as vitaminas e os minerais. E, assim, quando a gente observa um cão que alimenta de comida caseira, que é a nossa comida, e compara ele com o que recebe ração, a diferença é gritante. Certamente vocês aí que estão ou me ouvindo falar já buscou na memória para ver isso. O cão que recebe ração balanceada, tem o pelo bonito,
ele não cai tanto pelo, o odor dele é melhor, ele é mais brilhante, ele é mais bonito, adoece menos, né? Então, essa história eu conto só para as pessoas entenderem o tamanho da deficiência dos níveis de minerais em nossas comidas, na comida das pessoas. Então, proteína, vitamina, carboidratos, esses outros integrantes da nutrição em si, todo mundo recebe normalmente, tanto nós na comida caseira, etc., né? Mas quando não se tem esse equilíbrio de minerais, a qualidade da comida fica pior, que é uma normalidade como uma regra assim, meia generalizada nas pessoas. E por que a comida nossa ela não é tão rica em minerais? Porque os nossos alimentos é produzido em um solo pobre em minerais. E essa palavra pobre em minerais, talvez ela poderia ser melhorada aqui no meu conceito, assim, dessa forma. Quando o assunto é minerais, a palavra de ordem é equilíbrio e não quantidades, certo? Bom, se a gente imaginar a nossa Terra, nosso planeta, a gente lembra que existe áreas de cerrado, existe áreas de floresta, existe áreas de campo, existe áreas, quer dizer, existe uma diversidade muito grande no planeta. E é isso que faz o planeta ser bonito. Deus fez ele assim. Mas, no entanto, não existe um equilíbrio perfeito de minerais na crosta terrestre. E tudo que nasce ali no chão, se ele não tiver o equilíbrio, ele também não terá o equilíbrio nele. Então, como não existe esse equilíbrio, a gente fala que o alimento é pobre, certo? Então, nosso alimento é produzido num solo pobre, num solo sem equilíbrio, consequentemente, ele não tem equilíbrio, e aí o organismo das pessoas também fica sem esse equilíbrio. Essa falta de equilíbrio não permite que o organismo funcione na sua plenitude e, consequentemente, deixa o organismo aberto a doenças e desarranjos de saúde. O problema, minha linda, se a sua Certo? vontade é Bom, realmente fazer mas isso, se a gente imaginar o tá? seguinte, é fundamental que tenhamos o equilíbrio de minerais no organismo. Mas se a gente imaginar a chuva caindo, essa chuva ela vai lavando a crosta terrestre, ela vai pegando aqueles minerais livres que estão ali no solo e leva para o rio, do rio para o mar. Então, ou seja, no mar não tem falta de minerais. O mar é um mix perfeito. E aí, dentro desse desafio que esse trabalho que eu desenvolvo há mais de 20 anos, a gente tinha um desafio de orientar as pessoas que elas precisam equilibrar os minerais do seu organismo, mas a gente tinha um certo impasse, uma certa dificuldade, tá? Por quê? A própria ciência já fala hoje que a melhor forma de uma pessoa ficar com o organismo bem mineralizado, consequentemente com funcionamento pleno, é consumindo alimentos ricos em minerais. Tá, mas se o nosso solo é pobre em minerais, como é que nós vamos arrumar esse alimento rico em minerais? Né? Era uma certa dificuldade. Então, pensando nesse impasse, é que imaginamos, tá, então nós temos que buscar um alimento em um local onde não exista a falta de minerais e exista, assim, o equilíbrio. Mar, certo? Então, nós fomos no mar e buscamos uma alga marinha, que é uma planta, processamos ela. Ela é o elemento constituinte, é o principal constituinte do litocaps, e colocamos à disposição das pessoas. É uma forma simples, fácil, acessível de qualquer pessoa ter o organismo nivelado para cima e com capacidade de funcionar, e funcionar em plenitude. Bom, aí vocês aí, as pessoas que já conhecem o litocaps ou o litotânio, né?
que já viram os resultados, muitas pessoas ficam encantadas, né? Nossa, mas o Litocaps é fantástico, melhora a vida das pessoas, etc. E, às vezes, dá-se até uma ideia de que é um produto milagroso demais. Certo? E realmente ele sim, faz coisas que parecem milagre. Mas é muito importante nós entendermos, gente, que a única coisa que o Litocaps faz, que na verdade o uso dele é deixar o organismo em condições de ter funcionamento pleno. O organismo tendo capacidade de funcionamento pleno, ele mesmo vai prevenir uma série de doenças, ele mesmo vai se tratar de uma Gente, tá série ruim de daí, não dá. doenças. E muitas vezes, em algumas situações, né, quando a pessoa está sendo submetida a algum tipo de tratamento médico, quando a pessoa usa o litocaps, ela deixa o organismo dela em condições de responder ao tratamento em questão. Então, mineralizar o organismo com um produto do nível do litocaps tem que ser o primeiro passo, gente, para se atingir qualquer objetivo voltado à saúde. Uma coisa que eu falo muito, que eu às vezes até sou repetitivo, que vocês me perdoem se eu estiver sendo, eu falo o seguinte: é claro que nós, os seres humanos principalmente, que é o alvo da nossa conversa aqui agora, nós não somos simplesmente corpo. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos alma, certo? Para a gente ser realmente pleno em termos de saúde, de felicidade, tem mais coisas, né? Tem a religiosidade para aqueles que acreditam mais, tem os bons pensamentos, as boas energias, tem mais coisas que vão além do orgânico, do organismo em si, tá? Verdade. Mas tudo o que tem a ver com o orgânico, com o corpo, os minerais ou a mineralização tem esse poder de ajudar, ajustar e a gente alcançar a plenitude. Então, outra coisa que eu sempre falo é que há alguns anos atrás, assim, até muitos, 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a esse trabalho, as pessoas achavam que eu era louco. Por quê? Porque estava assim, eu dando muita atenção, muita ênfase numa coisa nova, diferente, que é mineralizar o organismo. Uma vez eu conversei isso ficou marcado na minha mente, com um rapaz, um colombiano que veio aqui na minha região, e sei lá, um amigo meu me convidou para ele conversar com ele, e eu falei exatamente dessa importância da mineralização da alga litotânio, e ele falou que eu era igual o Dom Quixote, né, o personagem lá da literatura, né, que ele lutava contra o vento. Então, ele falava que eu era uma pessoa como o Dom Quixote, que estava lutando contra tudo e contra todos, uma ideia nova. Então, quando eu tenho aqui a oportunidade de estar falando para um grupo de pessoas como vocês, eu sinto muito, muito bem, muito feliz, porque eu sei que eu estou conseguindo aqui mais um monte de, de soldados, né, para essa batalha, que é de levar informação e, consequentemente, levar a saúde para as pessoas. Então, hoje eu não sou um Dom Quixote que estou lutando contra o vento. Hoje a gente já tem uma corrente de pessoas e eu agradeço muito esse trabalho que vocês fazem. Assim, às vezes eu brinco, eu falo assim, se certamente o dia que eu partir dessa para uma melhor, né? Aí eu espero que aconteça isso, né? Aí Deus vai olhar para mim e falar assim, você é aquele que divulgou a mineralização e ajudou as pessoas a ficarem mais saudáveis e mais felizes. Só pode passar aqui para dentro do céu aqui. Eu espero que aconteça isso um dia. Mas, assim, obviamente, não faço para isso, né? Mas, assim, é muito gratificante, gente. Vocês que estão envolvidos aí, os que já passaram aí o litocastro para outras pessoas, sabem do que eu estou falando. E os que vão começar agora também sabem. É muito gratificante quando a gente vê uma pessoa em situação difícil de saúde, que seja com dor, que seja com qualquer tipo de problema de saúde, que a gente leva
o litocapso, se a pessoa começa a tomar e melhora e te liga, é muito gratificante, sabe? Então, o nosso papel é esse. E o João falou o seguinte, né, na abertura aí, muitos de vocês estão envolvidos na questão da comercialização do produto, né? Mas nada mais gratificante, gente, que é a gente ganhar um dinheiro. Porque, obviamente, que saúde financeira também faz parte daquele processo de saúde e felicidade que eu falei, né? Então, não tem problema nenhum a gente ganhar dinheiro levando um bem para as pessoas. Eu, alguns anos atrás, eu tinha muita dificuldade de vender, sabe? De tentar, assim, convencer a pessoa que ela precisava de comprar o produto, né? Hoje eu não tenho mais esse receio. Aliás, assim, pelo fato do produto estar em cápsula, ou pelo menos o mais difundido, tem ele em pó também, né? Mas muitas pessoas, às vezes, vê o produto em cápsula e acha que ele é um remédio, né? E aí a pessoa fala assim, eu não vou. Eu tenho medo de tomar esse remédio aí, ele interferir nos outros que eu estou tomando. Sei lá. A pessoa arruma um argumento qualquer, né? Aí, aí eu tento, convenço, não é assim, tal, explico, sabe? Às vezes eu até insisto. E normalmente, pouco tempo depois, essa pessoa liga e fala: Não, doutor, ainda bem que o senhor me insistiu comigo, me mostrou, a minha vida mudou totalmente. Eu estava com medo, etc. Então, assim, a gente, no caso da mineralização aí do litocapso, que é o objetivo, que é o mecanismo não, que é o objeto, né, da mineralização, vocês podem ficar, sim, tranquilas e insistir e mostrar que as pessoas vão ficar gratas e felizes com isso, tá? Então, gente, todo esse trabalho, o meu objetivo aqui é isto. Lá no título do convite para essa nossa reunião, nós falamos em osteoporose, né? Como se prevenir a osteoporose, tá? Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser prevenir o diabetes, poderia ser prevenir a hipertensão, a obesidade. Importa. Por quê? Porque todas as doenças têm uma deficiência de mineral, tá? A osteoporose, que é o alvo da nossa conversa aqui, hoje a ciência ela já consegue associar muito bem a osteoporose com minerais. Quase todas as pessoas, se falar em osteoporose, ela fala, é deficiência de cálcio. Existe um conceito por aí, certo? Mas na verdade mesmo, o Cálcio, ele é simplesmente o ator principal dessa novela, certo? O Cálcio sozinho não faz nada. O Cálcio precisa de estar lá com seu conjunto. Quando, no início da nossa conversa, eu falei assim, a palavra de ordem, quando o assunto é minerais, é equilíbrio, certo? Os minerais funcionam como se fosse uma orquestra, onde cada instrumento tem o seu papel, mas ele é ajudado pelo outro. Assim como um time de futebol, todos os jogadores ali trabalham em função de uma equipe. Então, minerais são assim. O cálcio, no caso da osteoporose principalmente, ele é mais famoso. Mas ninguém consegue prevenir e tratar a osteoporose simplesmente utilizando cálcio. Precisa ser o cálcio com os seus conjuntos, tá? Bom, no caso especificamente da osteoporose, é bom a gente saber. A Organização Mundial de Saúde considera a osteoporose como uma epidemia do mundo moderno. E eu sempre comento que é o seguinte, que a gente convive, a gente sabe disso. Ó, uma entre 3 mulheres acima de 50 anos tem osteoporose no Brasil hoje. E entre 8 homens acima de 50 anos tem osteoporose. Osteoporose não é doença de mulher, igual muitas pessoas acham. Osteoporose é doença de homem. Bom, osteoporose é doença de mulher e de homem. A diferença é que na mulher ela manifesta alguns anos antes. Bom, e aí vai o seguinte, e a osteoporose, gente, ela é tão assim, ela tem tanto significado na vida nossa, que eu falo o seguinte, às vezes quando a gente está num local assim descontraído, tal,
e uma pessoa passa e tropeça, ou às vezes até cai, se for uma pessoa jovem, muita gente acha graça. A televisão mesmo faz vídeo, né? Vídeo cacetada de pessoas caindo, todo mundo acha graça daquilo ali, né? Bom, mas quando é uma pessoa idosa que está perto da gente e tropeça e cai, ninguém ri. Ah, mas por que essa diferença? Porque, porque assim, lá no fundo, sabe, sem a gente saber o motivo, sim, mas todas as pessoas sabem que uma queda em uma pessoa idosa é grave, porque ela pode fraturar. Então ninguém ri. Então, isso até nisso, a osteoporose está no nosso dia a dia oculta, a gente, sem a gente perceber isso. Agora, todas as pessoas precisam, como é que fala? Mas precisa de ser assim? Não. Só existe essa epidemia de osteoporose, por quê? Porque ninguém informou para nós que precisa de mineralizar o organismo, porque senão mais tarde a gente vai sentir os efeitos da falta de mineralização, que uma delas é a osteoporose. Para vocês terem uma ideia, assim, o nosso corpo, né? Então, para quem não sabe, eu acho que todos sabem, mas eu vou falar, a osteoporose, na verdade, ela é uma manifestação clínica de uma deficiência, principalmente de cálcio, onde a pessoa fica com os ossos frágeis, porosos, né, sem resistência, que fraturam facilmente. Tá? Então, isso aí seria a osteoporose. Mas, assim, como que é esse processo? Só para a gente entender. O É nosso de corpo, nós que eu o tava nosso falando, corpo como ele você renova tipo, as células constantemente. É um processo como que dinâmico, o tá? Então, até os 30 anos de idade, o organismo das pessoas tem muito mais facilidade em incorporar minerais nos ossos, entre eles o cálcio, do que tirar, certo? Mas todo dia o organismo incorpora um pouco, tira um pouco, troca, certo? É um processo assim dinâmico. Após os 30 anos de idade, essa equação inverte. Aí o organismo vai ter muito mais facilidade em tirar do que colocar os minerais, entre eles o cálcio, nos ossos. Bom, então dessa forma, o que que a gente tem que procurar fazer? O certo é a gente consumir bons níveis de minerais, equilibrados de minerais, desde jovem. Para a gente chegar lá por volta de 30 anos de idade, está com um banco, uma quantidade, uma reserva espetacular de minerais nos ossos. Porque já que a fisiologia do ser humano faz com que, a partir dos 30 ele tenha mais facilidade de tirar do que colocar, então vamos manter um banco, né, como se fosse um cheque especial ali no corpo, que aí não vai ter problema. E é claro que depois dessa idade também a pessoa deve consumir bons minerais, e aí a pessoa não vai ter osteoporose de jeito nenhum, se ela preocupar com isso, tá? Agora é o seguinte, muitas pessoas têm muito medo da fratura, que é o ponto culminante da osteoporose. Tá? É muito comum falar o seguinte: ah, dona fulana ou sou fulano caiu e quebrou o fêmur, quebrou a cabeça do fêmur, que é a fratura mais comum. E, no entanto, grande parte dessas pessoas que, que, que as pessoas acham que ela caiu e quebrou, na verdade, ela não caiu e quebrou, ela quebrou e caiu. O peso, dependendo da idade, o peso do corpo começa a ficar tão alto que, às vezes, o próprio peso do corpo, quando a pessoa levanta, quebra a cabeça do fêmur ali e a pessoa cai e as pessoas acham que ela caiu e quebrou, mas não, na verdade, ela quebrou e caiu. Bom, então, e aí, e por que que as pessoas têm muito medo da fratura? Porque é o seguinte, vamos falar na fratura do fêmur, da cabeça do fêmur, né, o colo do fêmur, que é muito comum falar aí. Em torno de 30% das pessoas que têm fratura de cabeça do fêmur morrem até 2 anos após a cirurgia. Então, a quantidade
de, de morte mesmo, né, de falecimento após uma fratura de osteoporose é muito alta. Uma porcentagem muito alta daqueles que Deus protegeu e não morreu, vai ficar dependente de outra pessoa numa cadeira de roda. A porcentagem de pessoas que voltam ao normal após uma fratura de osteoporose é pequena, tá? Agora, as pessoas, aí a gente acha que a fratura é o pior. E, no entanto, não é o pior. Por quê? Porque se uma pessoa tem osteoporose, ela tem baixos níveis de cálcio e de magnésio na circulação. Se ela tem baixos níveis de cálcio e magnésio na circulação, ela é uma pessoa que não dorme direito, não tem força muscular, não tem ânimo, esquece as coisas, não tem memória, e é uma pessoa mais predisposta à depressão. Uma pessoa que não acha muito graça nas coisas. Quando eu falo isso, as pessoas sempre lembram de algum conhecido que tem uma idade avançada que não é muito bem-humorado. E muita gente acha que é por causa da idade. E, no entanto, não é, gente. É por causa da falta de minerais que está lá no organismo, que tem as outras consequências, tá? A produção de serotonina tem a ver com minerais, certo? A alegria tem a ver com minerais. E vocês já viram que, assim, ó, normalmente, quando tem uma pessoa idosa, bem-humorada, alegre, todo mundo, ele é uma exceção. Todo mundo fala, ah, seu fulano é gente boa, ah, dona fulana é gente boa. Por quê? Porque ela é alegre. Ou melhor, o seu Agora, quando você microfone tem está uma certo. pessoa, um jovem, que é mal-humorado, é quando. Não. A pessoa, ele é exceção. O jovem mal-humorado é exceção. E o idoso mal-humorado também é exceção. Mas aí, não é culpa, no caso do idoso, não é culpa dele, é culpa da falta de minerais. Então, ou seja, muito antes de acontecer o pior possível, que seria a fratura, o portador de osteoporose já tem uma drástica redução na sua qualidade de vida. E eu não sei, gente, quantas pessoas estão aqui na sala que já teve a oportunidade de ver isso. Você pega uma pessoa que tem osteoporose, que não dorme, que é triste, que não tem memória boa, que não tem força muscular, e começa a dar o litocaps para essa pessoa, em uma semana, essa pessoa muda a vida dela. Então, ou seja, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês aqui é o seguinte: mesmo que a pessoa tenha tido uma vida longa com deficiência mineral no organismo e esteja no momento cheia de problemas de saúde, que seja osteoporose, que seja hipertensão, tomando remédio para pressão, etc., porque tudo vem um atrás do outro por causa da falta de minerais, né? Então, a boa notícia é que mesmo que você pega uma pessoa bem debilitada e começa a dar o litocápsio para essa pessoa muda a vida, certo? Ela vai melhorar. Agora, é obviamente que vai depender muito do estágio que a pessoa se encontra, de debilidade, de lesões, né? Mas é certo que uma pessoa que está tomando o litocápsio há 10 dias é melhor do que a que não está. E assim, como a de 20 dias, tomando 20 dias, é melhor do que a de 10. Então, é impossível, totalmente impossível, improvável, que uma pessoa tome o litocaps e fale Pra assim: mim. ah, eu não senti nada. Passa pra mim. Não existe, gente. Não, não tem como. Por quê? Porque quando as pessoas começam a tomar os minerais orgânicos, que são os que estão ali na alga de titânio, eles são absorvidos e começam a agir imediatamente. É a mesma coisa de eu falar assim, tipo, quando uma pessoa está com sede e ela toma um copo d'água, pode até ser que não acabou a sede toda dela, que ela tem que tomar mais um, mas ela está com menos sede do que a hora que antes dela tomar o copo d'água. Certo?
Não tem jeito. Então, é um processo, sabe? Algumas pessoas têm resultados muito rápido, porque às vezes o que estava provocando, assim, o principal vilão da história era um elemento em si, que ela conseguiu ter uma absorção boa dela, mas, de uma forma geral, sempre a mineralização ela é importante em todos os aspectos, tá? Outra coisa que eu falo, eu já vi isso demais, gente. Pessoas cheias de problemas de saúde, vai no médico hoje, começa a tomar um remédio, fica entusiasmado, semana que vem ele já não melhorou nada, troca de médico, vai, não sei o quê, descobriu um especialista, não sei na onde, vai lá, quer dizer, fica perambulando de lado, de médico em médico, de remédio em remédio, e não, às vezes não fica bom. Sim, eu falei exagerando, mas assim, se a gente pegar isso que eu falei aqui, nos vários níveis, isso é muito comum por aí, tá? E às vezes a pessoa fala assim, ah, esses remédios não estão funcionando, ou então esse médico não está sabendo. E eu sempre falo para as pessoas, gente, não é os médicos e não é o remédio. É a capacidade do seu organismo ou do organismo dessa pessoa é que está baixa. Esse organismo não consegue responder aos estímulos de saúde. Então, assim, vocês que estão convivendo aí, vai conviver com a parte de comercial, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou perguntar para o meu médico se eu posso tomar o tal produto. Bom, se o médico conhecer o assunto mineralização, certo? Que infelizmente não são muitos que conhecem, tá? Se ele conhecer, ele vai falar, nossa, que beleza, dá mesmo. Porque aí o tratamento que eu vou fazer para essa pessoa vai ser, ela vai responder, vai melhorar. Certo? Se ele conhecer, sim. Se ele não conhecer, fala, não, não conheci isso, não utilizo, não uso, não. E vai ficar aquela peleja. Toma os remédios, o organismo não responde. Já aquela... Então, o médico inteligente, o médico que conhece, ele tem que ser o primeiro a incentivar as pessoas a tomarem, tá? E eu tô falando, gente, focando muito na conversa de osteoporose, tá? Mas pode ser outras coisas também. E por que que pode ser outras coisas? O nosso organismo, ele é capaz de se ajustar, certo? E os ajustes o organismo faz principalmente utilizando minerais. Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse tempo atrás eu tava na internet, aí veio uma mensagem, uma manchete lá seguinte. Nos últimos 20 anos, dobrou-se o número de brasileiros que, que tomam remédio para controlar a pressão. Logo depois, eu vi outra manchete seguinte: 80% dos brasileiros não tomam a quantidade mínima diária de cálcio e 70% não toma a quantidade mínima diária de magnésio. Se a gente olhar essas manchetes assim, despreocupado, sem querer linkar, né, juntar as informações, passa despercebido. Mas olha para você ver que coisa interessante. O organismo, ele consegue ajustar a pressão arterial. A pressão arterial não é algo estático. Ninguém precisa, nem o organismo, não tem que ficar com a pressão 14/8 o dia todo. Isso é dinâmico, tá? Se a pessoa vai subir uma escada, a pressão tem que subir um pouquinho. Se ela vai fazer um exercício físico, sobe, depois baixa. Ou seja, tem que estar ali naquela média. Como que você vai pegar um peso, fazer um serviço? A pressão tem que ser um pouco maior. Certo? A vida é assim, o dia a dia da pessoa é assim. Agora, como que o organismo faz esse controle? O principal mecanismo que o organismo faz isto é através da entrada de cálcio para dentro da célula lisa, que é a célula do coração e das artérias. Lá tem vou falar aqui, um buraquinho, né, que chama canal de cálcio. E aí, quando o organismo quer que a pressão sobe, quando ele precisa que a pressão sobe, ele deixa entrar cálcio para dentro da célula lisa, e quando entra o cálcio ele estimula o batimento ali cardíaco, a contração da artéria, então a pressão sobe. E se ele quer que a pressão abaixe, o que que ele faz?
ele joga o magnésio lá e o magnésio bloqueia o canal de cálcio. O magnésio o átomo é um pouco maior, ele bloqueia. A grande maioria dos medicamentos, não são todos, tá? Mas a grande maioria da família dos medicamentos utilizado para controlar a pressão arterial nas pessoas são bloqueadores de canal de cálcio sintéticos. Bom, então por que isso que dobrou o número de pessoas que precisam de um bloqueador de canal de cálcio sintético? Porque ele não consome a quantidade mínima necessária do bloqueador de canal de cálcio natural, que é o magnésio. Tá? Então, isso que eu dei um exemplo. Então, todos os ajustes que acontecem no organismo, o organismo utiliza minerais para esses processos todos. Aí, não tendo minerais, o ajuste do organismo vai para o saco. Aí a pessoa tem que tomar remédio. Tem gente que fala assim: ah, não, só não sei se eu posso tomar isso, eu já tomo remédio demais. Sabe? Posso? Fala, pode. Se você toma remédio demais, é porque você está cheio de problema de saúde. Se você está cheio de problema de saúde, você está com deficiência mineral. E aí, gente, nós estamos falando assim: a deficiência, ela. São duas palavras que a gente pode usar nessa conversa, tá? Demanda e deficiência. A grande maioria da população está, na verdade, com demanda. Está faltando. Aí ele não consegue ter o funcionamento pleno. Ele consegue vive, sabe, ter uma vida relativamente normal, mas a sua capacidade, que seja intelectual, que seja de trabalho, que seja de prevenir problemas de saúde, está em níveis mais baixos. Aí ele ainda não apresenta a doença. A doença em si apresenta quando essa deficiência é tão grande, quando essa demanda vira deficiência, tá? E eu afirmo para vocês, gente, não existe problema de saúde em que o ajuste mineral suporte. Essas doenças, as doenças só acontecem por causa da deficiência mineral, tá? Mais uma vez, lembrando o que eu falei, nós não somos só corpo, né? Tem a mente, tem a alma, tem energia, tem pensamentos bons. Mas a parte orgânica, minerais, tem que ser a primeira atitude para se atingir. Bom, então, gente, assim, para a gente justificar o título da nossa reunião, que é a osteoporose, é fundamental que se tome minerais, um conjunto de minerais desde jovens. Se já tiver em processo de osteoporose, de osteopenia, o uso do litocapos consegue reverter. Se já tiver a osteoporose instalada, o uso do litocaps com seus 74 minerais conseguem reverter. A ciência falava, pouco tempo atrás, até ainda fala, que a osteoporose não tem cura. Você pode, no máximo, paralisar ela, toma-se uns medicamentos terríveis, terríveis para se dar efeitos colaterais, tá? Os bisfosfonatos da vida aí, e a ciência acha que só paralisa. E eu afirmo para vocês que reverte. Bom, vou abrir, né, João? Se tiver mais algum outro assunto, alguma pergunta, eu já dei mais ou menos uma noção da mensagem de hoje. Bom, eu acho que foi muito esclarecedor, né? É, e você falando aí do magnésio, né? Aí Hum, lembrando aí que até o Dr. Ale Ribeiro fala que o Brasil tem um dos solos mais pobres de magnésio, né? Que como não tem vulcão, então o nosso solo ele não tem magnésio. Então sim, a única forma de ter uma suplementação então o LithoCaps é uma ótima alternativa, né? Para a gente com certeza. suplementar, principalmente agora na versão mais nova, né? Que ele ganhou um reforço do magnésio de malato, né? Que E mais o tem zinco. e mais o zinco, né? É, E isso aí, assim, para para algumas situações, João, ele melhorou demais, sabe? A presença do magnésio, de malato e mais o zinco ali,
ele é um reforço muito interessante ou para acelerar aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir, pessoas que estão com instabilidade emocional. Então, o litocapso é superior nesse ponto por causa desse acréscimo Ansiedade. desses dois elementos. Você falou aí uma coisa bom para ilustrar as pessoas aqui. É uma pena que hoje eu estou com pouco tempo, né? É, é, as duas formas, João, que poderia estar renovando os minerais no solo, né? Os minerais livres, que os seres vivos utilizam os minerais livres. Aqueles que estão nas rochas, estão nas rochas.